o carbono ele é um elemento químico de massa número 12. Ou seja, ele tem 12 cargas dentro do núcleo dele. No caso do carbono, ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. Neutro seria a carga neutra, enquanto o próton seria a carga positiva. Os elétrons ele também tem na eletrosfera dele, 6 também, mas a massa do elétron é tão insignificante que não é contado junto da massa do elemento. Então a gente conta só os 6 prótons e seus nêutrons, assim resultando em 12 de massa. Já a radiação é uma energia proveniente de um núcleo estável de um átomo. O núcleo estável é quando ele tem cargas que não deveriam ter naquele momento. Por exemplo, o carbono 14. O carbono 14 ele tem o número 14 de massa, ou seja, ele tem 2 nêutrons a mais do que ele deveria ter. Como eu disse, o carbono normal ele tem 6 nêutrons e 6 prótons. Mas no caso do carbono 14, quando ele entra em contato com o nitrogênio, que já é originalmente 14, na atmosfera, ele se junta com 2 nêutrons. Assim, o carbono ele vira 14 e recebe 2 nêutrons a mais, ficando com 6 prótons e 8 nêutrons. A datação ocorre por meio do tempo de meia-vida do carbono. Então, o carbono 14 ele tem 5.730 anos de meia-vida. Ou seja, daqui 5.730 anos, o carbono 14 que está presente em mim, por exemplo, ele vai decair pela metade. Então, a gente pode datar isso calculando a meia-vida dele. Então, por exemplo, a gente decaiu ele pela metade agora. Depois de 5.730 anos, ele vai cair pela metade de novo, e assim por diante. Porém, existe um limite de validação pelo carbono 14. A partir de 60 mil anos, a quantidade de carbono 14 em um ser, por exemplo, um fóssil, é tão insignificante que ela é desconsiderada como uma fonte confiável. Então, a gente só pode datar num limite de 60 mil anos pelo método de carbono 14. Assim, fósseis, por exemplo, que têm mais dessa idade, precisam ser datados por outros métodos. Muito antes de começarmos a usar o carbono 14 para a obtenção das idades dos fósseis, não podemos esquecer outra coisa que está em pé de igualdade na questão de velhice e é tão antiga quanto as pinturas rupestres. Elas eram feitas a partir de terra, argila, sangue de animais, pigmentos de plantas e entre outras coisas. E é por meio delas que nós podemos descobrir como que funcionava uma civilização no passado. As pinturas rupestres foram uma produção feita pelos hominídeos durante a pré-história e pode ser encontrada pelas paredes de cavernas ou na parte externa de objetos usados naquela era. Vemos que milhões de pessoas tiram milhares de fotos hoje em dia, com o objetivo de guardar memórias, tanto boas quanto ruins. E essa vontade que temos de tirar fotos com esse objetivo não é de agora. E podemos provar isso ao vermos uma pintura rupestre pré-histórica que tinha o objetivo de gravar o cotidiano de suas vidas nas pedras ou parede dos lugares, já que não existia o famoso papel e caneta na época. Ao redor do mundo, vemos muitos estilos de pinturas, pois cada tipo de desenho tinha características de cada povo da época. E cada pintura pode nos mostrar diferentes épocas da vida do ser humano, como colheitas, comemorações, guerras, caças, lutas. Mas a principal característica de uma pintura eram as caças e conflitos entre si. Isso nos mostra o quão importante são as pinturas rupestres para nós, pois talvez nós teríamos dificuldade de descobrir como funcionava a vida antigamente, se não fosse pelas pinturas que hoje foram descobertas por meio da datação do carbono 14. Hoje no Brasil, há pinturas rupestres entre 3.000 a 10.000 anos atrás, ou seja, há muito tempo. Elas foram feitas pelos primeiros homens que habitavam o território brasileiro muito antes dos portugueses pensarem em ir para as Índias e chegarem acidentalmente no Brasil. Podemos encontrá-las no nordeste do país, que também é considerado como a maior concentração de arte rupestre em todo o mundo.
Para a datação de uma pintura rupestre, geralmente nós usamos a datação pelo carbono 14, mas ao mesmo tempo que ele pode dar descrições precisas de uma arte, ele também pode demonstrar um erro em sua precisão, assim podendo contaminar a obra e afetar a precisão da próxima datação para descobrirmos a idade daquela arte. E por conta deste fato, criou-se um projeto, a arte rupestre em sítios arqueológicos brasileiros, tendo a implementação da metodologia cronológica inovadora e não destrutiva para a datação com carbono 14. E com a ajuda dele, hoje temos uma das pinturas mais antigas do mundo, com cerca de 64 mil anos, encontrada na Espanha, em Maltravieso, uma caverna. Ela é uma pintura stencil, que é um tipo de técnica para ampliar algum tipo de desenho, ilustração ou qualquer forma figurativa em uma superfície, de uma mão vermelha, descoberta nessa caverna na Espanha. A datação concluiu que ela teria 64 mil anos e seria 20 mil anos mais velha que os ancestrais humanos modernos que nem tinham chegado na Europa. Ela pertence ao período paleolítico e foi feita pelos Neandertais. E além dessa pintura encontrada, foram encontradas em outras duas cavernas próximas pinturas em ocre preto e vermelho de grupos de mamíferos e impressões manuais. Com os avanços da tecnologia, que vem se atualizando cada dia mais, temos certeza que a ciência, junto com a tecnologia, proverão mais tipos de artes rupestres para nós em um futuro próximo. Por isso que temos que avançar os estudos nessa parte da história. Ao redor do globo, desde a antiguidade, temos visto muitas mentes brilhantes iluminarem um caminho para o avanço da ciência, não só abordando temas e perguntas sobre nossa civilização, mas também sobre o nosso universo em si. E a datação não fica para trás. Para sabermos mais sobre esse assunto, que a cada dia que passa, há mais pesquisa sendo feita para ampliar seu avanço, precisamos saber quem está por trás desta brilhante descoberta que é a datação por carbono 14, que é ninguém mais ninguém menos que Willard Frank Libby, um físico-químico americano que ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1960 por desenvolver a técnica de datação por radiocarbono, conhecida principalmente como datação por carbono 14, e que contribuiu muito para o ramo da paleontologia e arqueologia. Além do desenvolvimento da datação, Willard criou outro método de datação por meio do isótopo de hidrogênio trítio, assim podendo datar substâncias como água e vinho. Libby também criou o contador Geyser invisível, sendo um aparelho usado para medir a radioatividade natural e artificial fraca de um elemento. Frank nasceu em 17 de dezembro de 1908 em Grand Valley, Colorado, sendo filho de Edward Libby e Eva May. Seu aprofundamento dos estudos começou numa escola no Colorado e depois de se mudar para Santa Rosa, se matriculou na escola Annaley High School em Sebastopol, Califórnia, cursando química. Então seus feitos nos permitem voltar no tempo e aprender como era o tipo de vida que os hominídeos levavam. Permitiu também que respondêssemos perguntas que antes não tinham solução. E nos ajudou a ver que a evolução artística do ser humano continua mudando a cada dia. E também podemos observar que além do carbono 14, temos outras variantes, outros elementos que podemos usar para datar determinada antiguidade, já que o carbono 14 tem suas limitações, e nem todas as antiguidades são compatíveis com esse método, como por exemplo cerâmicas, metais, rochas e vidro não podem ser datados por carbono 14, pois, como dito antes, para que esse método funcione, precisamos que o objeto tenha absorvido uma certa quantidade de carbono durante a sua vida. Outra coisa que não pode ser datada por carbono 14 são aqueles elementos que foram expostos ao carbono 14 externo. Este elemento, para dar certo sua datação, ele precisa ser feito em laboratório, ou mais precisamente em reatores nucleares.
Mas os lixos nucleares que foram armazenados em depósitos propícios para o descarte estão em contato com o carbono 14 externo, assim descartando a possibilidade de uma possível datação. E além desses materiais que não podem ser datados por carbono 14, a datação pelo carbono pode ser imprecisa, dependendo da temperatura ou radiação ionizante que foi exposta naquele material. Então, além de materiais diferentes que não podem ser datados, há outras circunstâncias que fazem com que nós não consigamos datar aquele material que nós precisamos para determinar sua idade. Como dito antes, o método de datação pode ser chamado de datação radioativa pelo fenômeno da radioatividade descoberto por Henri Becquerel em 1896. A datação começa quando a radioatividade faz com que os átomos percam partículas, tanto prótons quanto nêutrons, em forma de radiação, assim tendo uma variabilidade na massa atômica e no número atômico. Com uma meia-vida de 1,25 bilhões de anos, o potássio é um elemento fundamental na datação de ossos, superando a meia-vida de até 60 mil anos do carbono 14. Ou seja, existem outros elementos que nos ajudam na própria datação de fósseis. Para esses tipos de procedimentos, os cientistas especializados utilizam um equipamento chamado espectrômetro de massa, que se consiste em saber em quanto tempo tem aquela amostra de fósseis. Também utilizamos um equipamento chamado espectrograma de massa, que consiste em saber quanto de átomos de carbono 14 tem dentro daquela amostra. O carbono 14 está em todas as áreas, incluindo na região marinha, onde a sua entrada é por trocas gasosas entre a água marinha e a atmosfera. Ele entra no mar e segue o fluxo da corrente marítima. E por isso onde os organismos marinhos vivem é de difícil acesso, o que aumenta o tempo de resistência do carbono. Indo para as profundezas, o carbono 14 sofre um decaimento de átomo, o que diminui a atividade do radiocarbono. Esse efeito é o efeito reservatório. O resultado do decaimento do carbono 14 é a diminuição desse elemento no ambiente marinho, em comparação com a atmosfera. Por esse motivo, as datas dos ambientes marinhos e dos ambientes terrestres dos seres vivos é diferente, com uma margem de erro de 400 anos. As águas profundas podem ficar centenas de anos sem entrar em contato com a atmosfera, o que faz com que carbonatos que já são antigos tenham a aparência de mais velhos ainda. Dentro do efeito reservatório, há métodos para a diferenciação das partes marinhas, sendo elas, o primeiro método é datação através de organismos marinhos vivos coletados antes de 1950, com a idade já estabelecida. O segundo método é datação por radiocarbono junto a urânio 234 e tório 230, através de algas e conchas marinhas, por causa de sua longa duração de vida. O terceiro método é a datação por radiocarbono de organismos derivados de concha e ou carvão vegetal, com uma idade arqueológica grande.